Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Essa é a nossa aula de sistema de transmissão do nosso programa de revisões do Senai Cimatec. E hoje o nosso objetivo com essa aula é entender sobre os principais mecanismos de transferência de torque e rotação de um motor de combustão interna para as rodas e identificar os componentes do sistema de transmissão veicular. Tudo bom? Então, ao final dessa aula, vocês farão também uma questão para que a presença aí de vocês seja computada e, consequentemente, também para que a gente teste aí se a aula ela foi bem fixada, ok? Bom, primeira coisa, para a gente poder entender o sistema de transmissão é entender a força de tração. Força de tração é a força que traciona o veículo, ou seja, é a força que necessariamente tira o veículo da inércia e faz com que o veículo consiga superar os mais diversos obstáculos que ele pode encontrar no seu dia a dia. Obstáculos esses como um quebra-mola, como subir uma ladeira, como descer uma ladeira, tá? Como realizar um processo de meia embreagem onde você fica parado na ladeira e aí o carro ele nem sobe, ele nem desce. Tá? Então, os mais diferentes obstáculos existentes no dia a dia, eles precisam ser vencidos aí pela força de tração. Então, a força que traciona os veículos rampa acima, ela precisa ser uma força é, maior do que a componente aí de forças que puxam esse veículo para baixo ou então que fazem com que esse veículo tente permanecer em inércia. Então, quais são essas forças que nós podemos citar? Por exemplo, nós podemos citar, primeiramente, a questão peso, não é verdade? Ou seja, quanto mais pesado o meu veículo é, mais força atrativa é necessário ser realizada para tirar esse veículo da inércia. A relação que nós temos pneu e solo. Então, por exemplo, dependendo do pavimento que nós estejamos se movimentando, se esse veículo está em neve, se esse veículo está no asfalto seco, se esse veículo está no barro, então isso também influencia a força necessária. Por quê? Porque o coeficiente de atrito ele vai ser diferente, tá certo? Para toda essa nossa equação. Então, é necessário que, quando a gente considera, por exemplo, as forças de atrito, quando a gente considera, por exemplo, o próprio esforço aerodinâmico que o veículo precisa vencer, ou seja, toda aquela coluna de ar que se encontra na frente do veículo e que o carro, então, já que ele tem uma área frontal definida, ele precisa vencer isso daí. Então, a soma de todas essas forças, ela precisa ser inferior à força atrativa. E onde é que está essa força atrativa? A força atrativa ela está sendo gerada pelo motor e ela vai ser transformada pela transmissão, para que então, uma vez ela sendo transformada pela transmissão, ela consiga ser maior do que todo esse conjunto de forças que nós comentamos agora. Bom, aí você poderia já me perguntar, mas Pedro, por que então é necessário que a gente tenha a transmissão? Já que a força atrativa ela é gerada no motor, por que então eu necessito de uma transmissão? Pelo seguinte, pessoal, se a gente observa aqui, ó, esse gráfico daqui, vejam que a tração disponível no motor ela é muito pequena. Ela não consegue, por exemplo, chegar aqui ó, no nível necessário que o nosso veículo ele está precisando para que ele possa aí conseguir se deslocar ao longo né, dos seus obstáculos. Então, eu preciso fazer com que esse torque que está sendo gerado nesse meu motor, ele seja ampliado, ele seja aumentado. Então, por isso que eu vou utilizar uma caixa de transmissão. A caixa de transmissão, ela vai fazer com que aquele torque que tem aqui no motor, ele seja transformado e desta vez a gente consiga então aumentar a nossa força de tração. Observe aqui ó, os gráficos, primeira velocidade, segunda, terceira e quarta. Então eu consigo aumentar as minhas forças trativas, fazendo com que agora seja possível com que esse veículo ele consiga se deslocar. Então, o nosso motor de combustão interna, ele produz um baixo torque ou ele não produz torque ali nas primeiras rotações. É necessário, então, que nós tenhamos uma caixa de marchas para que a gente transforme esse torque que está sendo gerado pelo motor e aumente esse torque, fazendo com que, nesse caso, a gente agora consiga vencer aí os mais diversos obstáculos. Tá bom? Então, quando a gente vai desenvolver um sistema como esse, um sistema de caixa de marcha, com os seus determinados componentes, é necessário que a gente considere alguns conceitos. Tá? O sistema como um todo, ele pode ser basicamente resumido como a caixa de marchas, a embreagem e
os seus sistemas de distribuição, que seriam aí, por exemplo, o eixo cardan para os carros que possuem com conjunto diferencial e os semi-eixos, ou para outros casos que não temos o eixo cardan, nós teríamos a embreagem, a caixa de marcha, o diferencial acoplado nessa caixa de marcha e os nossos semi-eixos chegando então até as rodas, tá? É necessário que no momento que a gente considera esse sistema como um todo, a gente leve em consideração que todo esse sistema vai precisar atender a três funções principais: permitir que o veículo parta do repouso, permitir que o fluxo de potência, controlando torque, rotação e reversão, ocorra, ou seja, que a gente consiga dosar a quantidade de torque que está sendo enviado para as rodas, a gente dose a quantidade de rotação, por quê? Porque quanto mais rotação, mais velocidade nós teremos, e a gente consiga controlar também a reversão, ou seja, o momento em que o veículo ele gira para trás, tá? Além disso, a gente vai permitir também a transmissão de potência permanente. Então, uma vez que você selecionou uma marcha, imagine que você está numa BR, você selecionou uma quinta marcha e você tira o pé da embreagem e agora você fica só no acelerador. É necessário que a gente não tenha nenhum tipo de desacoplamento, né, nesse conjunto enquanto você está lá, ó, com o pé fundo dentro do seu automóvel, tá bom? Então, levando em considerações essas três principais funções, a gente então vai desenvolver uma caixa de marcha, vai desenvolver um conjunto de sistema de transmissão. E para que esse conjunto de sistema de transmissão seja desenvolvido, nós iremos levar em consideração alguns outros critérios, como por exemplo, confiabilidade. É necessário que essa caixa de marcha apresente uma excelente confiabilidade e, consequentemente, um baixo custo, porque aí a gente vai unir duas coisas bem importantes: a durabilidade com um custo baixo, fazendo com que ela seja bem aproveitada nos automóveis. Uma facilidade tanto na operação e na manutenção. Ela precisa ter baixo peso e baixa dimensão, ou seja, ela não pode ocupar muito espaço dentro do carro e nem ser muito pesada. Ela deve, em alguns casos, permitir um grau de customização, que aconteceu, por exemplo, com a família IB da Ford. Essa família IB, no primeiro momento, ela foi uma caixa IB4, que ela só tinha 4 marchas à frente e uma atrás. Depois disso, ela pôde ser customizada e aí ela passou a ter a IB5, que são 5 marchas à frente e uma atrás, e a IB5+, que ocorreram pequenas alterações ali na redução ali da sua massa, tá? Então ela deve permitir um certo nível de customização, né, que são os avanços futuros, deve ter um baixo NVH, porque se a caixa não emite muito ruído, isso não é interessante, porque esse ruído ele vai ser transmitido para os passageiros, né? Isso não é legal. E ele deve ter também baixas emissões. Aí quando falamos de emissão, seriam as emissões de lubrificantes. Ele não pode ficar desprendendo, gotejando o lubrificante ou fazendo com que a troca de lubrificante ela seja muito frequente. Ela precisa aqui ter um ciclo de vida relativamente alto, tá certo? Bom, então, quando a gente olha para o nosso desenho, a gente observa que nosso sistema de powertrain é composto pelo motor, que vai gerar o torque, a embreagem, que vai dosar esse torque que está sendo enviado para a caixa de velocidades, a caixa de velocidades, também chamada de transmissão, os eixos de transferência, que nesse caso aqui nós temos aqui um eixo cardan, o diferencial e até então as rodas. Então, o torque gerado no motor, ele é transformado aqui na caixa de velocidades e ele é transformado no diferencial e ele vai chegar então até as rodas. Isso faz com que nós tenhamos aí uma relação de transmissão, ou seja, o torque que está sendo gerado no meu motor, muitas das vezes ele não é o mesmo que está sendo enviado para as rodas. Existe uma mudança nesse caminho proporcionada pela nossa transmissão com o nosso diferencial. E como é que a gente então entende como é essa relação de transmissão? Já que nós temos duas relações de transmissão, ou seja, tem uma relação de transmissão na caixa e uma relação de transmissão no diferencial, nós iremos calcular primeiro a relação da caixa, depois a relação do diferencial e vamos entender como é que as duas elas se comportam. Bom, vamos supor que esse veículo que a gente está observando aqui, ele agora está na primeira marcha. A primeira marcha, né, dentro da caixa de marcha, nós contamos aí com duas engrenagens. Uma engrenagem que vai ser a engrenagem motora e outra engrenagem que será a engrenagem movida. Então, essa junção de engrenagens vai gerar uma relação de transmissão.
E a fórmula da relação de transmissão diz para mim que o número de engrenagens movida dividido pelo número de engrenagens motora representará para nós a nossa relação de transmissão. Nesse caso, observem que nesse exemplo, a engrenagem movida, que é essa daqui, ela tem 55 dentes, enquanto que a engrenagem motora ela tem apenas 14. Então veja que eu tenho uma engrenagem pequena movimentando a engrenagem muito grande. Essa engrenagem pequena precisa dar muitas voltas para que a engrenagem grande ela dê uma volta. Então vejam que a engrenagem pequena vai dar quase 4 voltas para que a grande ela dê apenas uma volta. Isso é uma característica de um engrenamento típico de uma redução de rotação e de um aumento de torque. Tá? Bom, no nosso diferencial, nessa nossa questão aqui, ó, observe nessa imagem, calculamos a relação de transmissão da primeira marcha e agora iremos calcular a relação de transmissão do diferencial. Então a gente segue com aquela mesma ideia. Número de dentes da engrenagem movida dividido pelo número de dentes da engrenagem motora. Então a engrenagem movida do diferencial, que é a coroa, tem 41 dentes, enquanto que a engrenagem motora tem 11 dentes. 41 dividido por 11 dá 3,72 para 1. Tá? E qual é a nossa relação final? A relação final vai ser a multiplicação entre a relação da primeira marcha e a relação do diferencial. E aí nós teremos a relação final do primeiro engrenamento, ou seja, o que representa a relação final da nossa primeira caixa. 3,93 para 1, que foi a relação da primeira marcha, 3,72 para 1, que foi a relação do diferencial, e a relação final, então, ela é de 14,61 para 1. Significa dizer que se nós tivéssemos uma engrenagem muito pequena movimentando a engrenagem muito grande, essa muito pequena precisaria dar 14,61 voltas para que a engrenagem grande desse uma volta. E aí você me fala, Pai Pedro, e agora? O que é que a gente vai, como é que acontece então como é que vai funcionar o nosso sistema? Veja só, se o meu motor está em 3.500 RPM, ele está transferindo 3.500 rotações para esse conjunto de engrenagens que a gente calculou agora. Se a gente considerar que, neste exato momento, a relação da primeira com a relação do diferencial são uma coisa só, eu não tenho duas transformações para facilitar o nosso entendimento, é como se chegasse em 3.500 RPM e agora esses 3.500 RPM, a cada 14,61 giros, eu tenho um giro em relação às rodas. Então, se eu estou com 3.500 RPM, o que é que vai acontecer? A gente vai dividir 3.500 por 14,61 e teremos aí apenas 240 rotações por minuto indo em relação às rodas, tá certo? Mas qual é a vantagem desse sistema? A vantagem desse sistema, pessoal, é o seguinte, ó. Se, por exemplo, eu agora estou utilizando esse mesmo engrenamento aqui, ó, que me deu 14,61 para 1, e eu quero saber qual o torque gerado, o que é que vai acontecer? O torque gerado nesse motor ele vai ser multiplicado pela minha relação final. Então, o torque que vai estar chegando até as minhas rodas será o torque que foi gerado pelo motor vezes a relação final. O que é que quer dizer? Vamos considerar aqui um exemplo fictício de que eu tenho um motor que está equipando esse carro e que esse motor, nesta condição, ele está a 3.500 RPM e ele tem ali, por exemplo, 10 Nm de geração de torque. Significa dizer que nesta condição de 3.500 RPM, a rotação que chega nas rodas é de apenas 240 RPM. É uma rotação muito inferior do motor. Porém, o torque que chega nas rodas vai ser 14,61 vezes 10. Ou seja, o torque que vai chegar nas rodas vai ser um torque de 147, aproximadamente, aproximar para baixo, 146 newton-metros. Então veja que a relação de transmissão ela pode ser utilizada para reduzir a rotação, ou seja, eu estou perdendo em velocidade, porém eu estou ganhando agora em torque. Bom, E aí pessoal, esse veículo ele consegue então passar agora por para a todos gente os poder obstáculos, fixar tá bom? essa aula que a gente teve aqui, eu vou pedir a vocês para que vocês então consigam responder essa questão, Passando tá? A questão ela é: calcule a relação final para o sistema baixo. Nesse nosso sistema, nós temos então, considerando que a primeira marcha
né, o conjunto da primeira marcha tem uma relação de transmissão de 3,455 para 1, enquanto que a relação do nosso conjunto diferencial ela vai ter um valor de 4,188 para 1. Então, o que se pede nessa questão é que vocês encontrem qual seria a relação final para esse sistema, considerando que o veículo está, então, engatado na primeira marcha. Tá certo? Pois apenas uma das questões abaixo é a alternativa correta. Ok? Obrigado, pessoal.